Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal AMLNet. Hoje eu vou falar sobre o álbum do Queen's Rage, Rage for Order. Isso aí, é um dos melhores álbuns que eu já escutei, mas eu quero falar mais coisas sobre esse disco e sobre a minha opinião sobre ele. Então, antes de vou fazer uma introdução que fala sobre mim mesmo, onde em relação a esse álbum Rage for Order. Pois é, quando eu escutei esse álbum inicialmente, eu torci o nariz por causa das influências das críticas que tinha nas revistas da época, como Metal, Rock Brigade e tantas outras revistas que existiam naquela época da década de 80. E Rage for Order, do Queen's Reich, foi massacrado por essas revistas. E principalmente a Metal, né? A revista Metal que eu comprava mais. E ela colocou em uma das revistas especiais da Metal, com o melhor do ano de 1986, aí tinha dentro o pior do ano. Então botaram esse disco como pior do ano. Então Queen's Reich foi uma banda que fez um experimentalismo com Rage for Order, segundo a minha visão. Hoje eu vejo isso, eu escutei esse álbum e pude constatar que esse disco é bom. É bom para aqueles que têm a mente aberta, que gostam de música em geral, porque esse disco ele não fica no terreno hard rock, heavy metal, ele é uma mistura de hard rock com pop, com progressivo, e esse álbum estava caminhando para o próximo álbum de 1988, que é o Operation Mindcrime. Então, todos os músicos são excelentes. Geoff Tate, que é um dos excelentes vocalistas da década de 80, Chris DeGarmo, guitarrista, Michael Wilton, também guitarrista, Ed Jackson no baixo, Scott Hockfield na bateria, todos são excelentes músicos. E as músicas são maravilhosas e eu pude escutar com mais atenção e menos radicalização da minha parte. Então eu percebi, e depois de 40 anos, sim, depois de 40 anos, esse disco fez 40 anos por volta de 27 de junho, que ele foi lançado em 1986. Então, só hoje que eu vi que o álbum Rage for Order é bom. Isso aconteceu também com outras bandas, no caso do Judas Priest, com o álbum Turbo, o Crocus com Change of Address e o Quiet Riot com QR3. Pois é, também foram álbuns injustiçados, que todos eles experimentaram estilos de música diferentes. No caso do Queen's Reich, o Rage for Order fez um bom casamento com hard, com pop, com progressivo, uma coisa assim bem misturada mesmo. E tem uns teclados bem interessantes, que lembra aqueles pop da década de 80, tipo Erasure, o pessoal do pop da década de 80. Ficou tocado pelo produtor Neil Kernon, que fez isso muito bem. E a banda, na minha opinião, fez uma ótima progressão. Apesar de muita gente ainda não gostar, mas eu amo esse disco, comecei a amar mais ainda, porque eu particularmente, de uns tempos para cá, eu estou com a mente aberta para qualquer estilo de música. Então, essa radicalização minha que existia, que naquela época acabou. Então, Queen's Reich para mim fez um ótimo disco. Tem músicas como Neil Hagel,
Gonna Get Close to You, que eu achava horrível, comecei a gostar também. A Dream Infrared, tem a balada Will Remember, tantas outras músicas maravilhosas que esse disco me trouxe, que só agora que infelizmente eu percebi. Mas graças a Deus que antes tarde do que nunca. Então eu aconselho a vocês a escutarem o álbum Queen's Rush, Rage for Order, de olhos fechados, e viajar nesse som que eles fizeram. É um som ao mesmo tempo que mistura tudo isso, ele tem algo viajante nele, em todas as faixas do álbum. Você, com certeza, vocês vão adorar, se vocês tiverem essa mente aberta, sem nenhum preconceito contra estilo de música ou misturas de música como eles fizeram. Então vocês vão adorar esse álbum. Então, graças a Deus que eu me libertei dessa radicalização e graças à excelência produção do Neil Kernel e dos excelentes músicos do Queen's Rush. E tem a famosa Walk in the Shadows, que eu me lembro, que eles até tocaram no segundo Rock in Rio de 1991. Então é isso, pessoal. Vamos escutar Queen's Rush, Rage for Order. E é um belo casamento do hard rock, o heavy, o pop e o progressivo, bem misturado mesmo, bem adaptado. E isso para mim ficou muito legal, muito excelente mesmo da minha parte. Achei que eles acertaram com esse álbum, mesmo que muita gente torça o nariz e vai continuar torcendo o nariz. Eu não tô nem aí para as opiniões dos outros, pois a minha opinião é que tá valendo nesse vídeo. Mas se vocês quiserem dar a sua opinião sobre esse álbum, aqui nos comentários abaixo, escreva aqui embaixo o que vocês acham do Queen's Rush, Rage for Order, de 1986. Isso aí, 40 anos desse álbum, e era uma formação muito boa com o Geoff Tate nos vocais. Então é isso, pessoal. Vamos ao próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. E tchau. Fui.